Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom que vocês estão hoje na casa do nosso Pai para ouvir da mensagem, para ouvir daquilo que o Espírito Santo tem para falar na vida de vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Gênesis 4, do 1 ao 7, falar um pouquinho sobre Caim e Abel. Acho que muitos já conhecem o que aconteceu, o que esses dois irmãos fizeram aí perante a Deus, né? Mas eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração. Gênesis 4, do 1 ao 7. Lá fala assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs o nome dele de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns dos produtos da terra e ofereceu ao Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com as partes ao Senhor e Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a oferta de Caim. Ficou furioso e fechou a cara. Caim, no caso, né? Então o Senhor disse: por que você anda com raiva? Por que você anda carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na sua porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Amém? Meu Deus, meu Pai, eu quero que o Senhor fale através dessa palavra, eu quero que o Senhor ministre no coração das pessoas que estão aqui para ouvir o que o Senhor, o seu Santo Espírito tem para falar, Pai. No nome do Senhor Jesus, que não seja boca minha, mas sua, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Abel e Caim, né? São dois irmãos, filhos de Adão e Eva, né? O tema da mensagem que eu quero falar hoje é: preciso me arrepender e obedecer, né? A gente precisa se arrepender, a gente precisa obedecer a palavra do nosso Pai, né? Mas por que eu estou trazendo o exemplo de Caim e Abel? A gente tem dois exemplos, a gente tem o exemplo ok e o exemplo não ok. O que fez certo e o que fez errado. Eu não vou entrar no mérito de oferta, não vou entrar no mérito de dar ou receber. Eu quero entrar no mérito de fazer com obediência e se arrepender, né? Porque se a gente for entender um pouquinho do contexto histórico, Abel e Caim, eles eram filhos da graça de Deus. Eles estavam debaixo de uma cobertura espiritual com a presença real e contínua de Deus. Então Deus, ele estava sempre com eles ali, apesar de Adão e Eva terem saído do jardim do Éden e ter havido já o pecado. Apesar de tudo isso ter acontecido, Abel e Caim, eles estavam debaixo da cobertura de Deus e da cobertura de Adão e Eva, né? Então eles eram filhos de Deus, eles tinham a presença de Deus. No entanto, que quando Deus se colocou diante deles, a presença era real. E eles conseguiram falar face a face com Deus. Eles tinham uma conversa com Deus e eles tinham essa presença, né? Então, um certo dia, Abel e Caim, eles resolveram colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam de Adão e Eva, que era fazer a oferta, né? A oferta era um dos ensinamentos que eles tinham recebido naquela época, né? Então, trazendo no contexto, Abel, ele era pastor de ovelhas, né? Abel, ele pastoreia rebanhos, né? Ele cuidava dos animais. E Caim, ele era agricultor. Se a gente for trazer nos dias de hoje, se a gente for ver no contexto literário, o que é mais difícil? Ser agricultor ou ser pastor de rebanhos, né? Lá em casa a gente tem um pequeno sítio e a gente cuida de alguns animais, né? E a gente também já teve muito contato com pessoas que lavram a terra, que trabalham com plantio, e a gente sabe que plantar é muito mais difícil e muito mais trabalhoso do que cuidar de animais, né? É muito mais difícil e muito mais trabalhoso. Por que Caim não conseguiu fazer o melhor dele, não conseguiu? Porque Deus não aceitou a oferta de Caim, sendo que era uma oferta mais trabalhosa, sendo que era uma oferta mais complicada de se fazer, porque ele tinha que plantar, ele tinha que fazer tudo para nascer, tinha que esperar, e porque Abel foi recebido a oferta dele, né? Abel, ele fez
aquilo como se fosse para Deus, ele fez com fé. Quando ele foi fazer a oferta para Deus, ele pensou assim, poxa, o que eu vou fazer para Deus? Eu não vou fazer para mim, porque, por exemplo, né, quando eu vou fazer algo para Deus, eu vou fazer dando o meu melhor, porque não é para mim, é para Deus. É a mesma coisa quando a gente vai fazer algo para o nosso Pai, que a gente ama muito. Quando a gente vai dar um presente, né, a gente gosta de presentear as pessoas, e quando a gente vai dar um presente, a gente quer dar o nosso melhor, a gente vai dar um presente, a gente vai buscar algo que aquela pessoa vai gostar, que ela vai se sentir feliz, que ela vai se sentir realizada com aquilo. Muitas vezes a gente vai presentear alguém dessa forma, né? Às vezes eu vou presentear minha esposa, o que você quer? Fala qual que é a roupa que você quer, que item você quer, né? E ela fala, não, eu quero isso, isso, aquilo, eu vou lá e faço. Eu compro aquilo que ela pediu, né? E, às vezes, quando é pra gente, a gente compra qualquer coisa. Por exemplo, né? Eu estou precisando de uma calça. Eu vou lá, eu compro uma calça mais baratinha, que para mim está tudo certo, né? Então, é a diferença entre a gente fazer por próximo, aquela pessoa que a gente ama, ou a gente fazer para a gente, né? E aqui foi o erro, né? Onde que eu pude perceber que Caim, ele fez como se fosse para ele, sem fé. Caim, ele foi fazer a oferta para Deus do jeito que ele achou que deveria ser, mais ou menos, não ok, podia ser aquela plantinha que ele tinha, independente da melhor planta, ele pegou uma planta, ele pegou lá uma fruta, ele pegou algo que ele tinha plantado e deu de oferta para Deus. Mas Caim fala, né? Abel fala, a palavra fala que Abel, ele separou a melhor parte, né? A melhor parte do carneirinho que ele conseguia, que ele estava cuidando, ele pegou a melhor parte e ofereceu em sacrifício a Deus. Aí ele fez o que? Ele fez com fé. Ele fez acreditando que aquilo ali seria o melhor que ele poderia dar. Ele fez o melhor e com fé, né? Então, se a gente for entender, ambos estavam debaixo da mesma cobertura espiritual. Ambos estavam sendo instruídos pelas mesmas pessoas, mas o coração, a fé, não era a mesma. A fé de ambos eram diferentes. E Caim fez de qualquer jeito, e Abel fez do jeito que ele achava que era para Deus, o melhor, né? O que eu quero dizer com essa palavra? Às vezes a gente está debaixo da cobertura espiritual de alguém, às vezes a gente está na presença do nosso Deus, mas aqui Deus não aceitou a oferta de Caim. Então, às vezes nós estamos pensando, está tudo bem porque eu estou indo para a igreja, está tudo bem porque eu estou na presença de Deus, mas eu quero falar para vocês, às vezes não está bem não, às vezes não está bem, infelizmente, pelo mais que a gente não queira. Às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes a gente está entre irmãos, a gente está na comunhão com nossos irmãos, recebendo, louvando, mas o nosso coração está endurecido, o nosso coração não está aberto para as coisas de Deus, e a gente acaba perdendo a nossa bênção. Assim como Caim estava com o coração rancoroso, um coração com raiva, Caim, ele perdeu a bênção dele. E toda a geração dele também perdeu algo, né? Por quê? Por causa do coração dele que não era um coração arrependido. Por causa de um coração que não era obediente a Deus. Por causa disso, Deus não aceitou a oferta dele, né? O que o arrependimento e a obediência faz? É justamente isso. A gente perde a comunhão com Deus. Mas o que Deus faz por nós nesse momento, né? Deus, ele quer que a gente tenha a total arrependimento das nossas coisas. E se a gente começar a entrar um pouquinho no texto, né? Primeiramente, né? Por que o arrependimento? Por que a obediência a Deus é tão importante na vida de um cristão, né? Como eu falei, não basta a gente vir aqui bater o ponto, não basta a gente estar lendo a palavra, não basta a gente estar debaixo de uma cobertura espiritual, a gente tem que ter um arrependimento, a gente tem que ser obediente à palavra de Deus, que senão se Deus, o Espírito Santo não se manifesta através de nós. O Espírito Santo, ele não consegue falar com a gente por causa dessa dureza no nosso coração. Eu falo por mim mesmo, porque eu tinha o coração endurecido como rocha. Era uma rocha, gente. Eu tinha um coração endurecido, eu era uma pessoa que tentava raciocinar tudo o que acontecia no meio espiritual. E no meio espiritual a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue pensar. É como a palavra do pastor Elda, quando nós estamos orando em espírito,
a nossa inteligência não funciona, porque é o Espírito falando e não a nossa inteligência. É assim que funciona o mundo espiritual. Nós não temos capacidade de entender o que acontece no mundo espiritual. Aqui ao nosso redor, através dessa igreja, em cima, embaixo, em todos os lugares está acontecendo batalhas para que aconteça esse culto hoje, para que vocês estejam na casa de Deus experimentando a presença do Espírito Santo. Está acontecendo isso e a gente não consegue ver, mas não é um problema. É assim que tem que ser. Né? Muitos têm visões dessas coisas que acontecem, muitos não têm. Eu queria ter essa visão, eu estou orando para isso, daqui a pouco eu vou conseguir ver, no nome de Jesus. Mas acontece isso ao nosso redor e a gente não vê. Né? Muitas vezes a gente fica com o coração tão endurecido para as coisas de Deus, que Deus ele não consegue se manifestar para nós. Né? E assim foi com Caim. Abel já era o contrário. Abel ele já tinha um coração mais voltado para Deus, ele tinha um coração mais mole, ele tinha um coração de carne, como a gente fala, né? E ele conseguiria se arrepender facilmente se ele fizesse algo de errado. Ele estava na presença de Deus, então ele fazia as coisas com amor, ele fez as coisas com amor para o nosso Pai, né? Então, por que é tão importante, né? E se a gente for trazer no Novo Testamento, lá quando Jesus já tinha vindo, Jesus ele fala muito sobre arrependimento, né? Jesus ele bate muito nessa tecla. Por quê? Porque para a gente chegar ao nosso Pai, tem que ter esse arrependimento. Mas eu já vou chegar lá. E o que Deus quer da gente, né? Porque Deus ele quer nos apresentar o quê? O reino dos céus, né? Ele quer dar uma certeza para a gente que muitas pessoas não conseguem dar. O mundo ali fora não consegue dar uma certeza para a gente, que é a vida que a gente vai ter após aqui. Vocês já pararam para pensar o que vai acontecer depois que a gente morrer? Vocês já pararam para pensar onde que a gente vai? Onde que nós vamos parar depois que a gente morrer, bater as botas, ir para um caixão? Deus ele promete uma vida, um reino, onde qual a gente possa viver em harmonia. Um reino onde que a gente possa viver diante da glória do nosso Pai. Deus ele promete isso para as nossas vidas. E muitas vezes a gente desdenha disso, a gente faz acaso com essas coisas que Deus nos promete. A gente vê tantas pessoas no mundo afora perdendo a sua salvação, perdendo as suas bênçãos por causa de um detalhe, por causa do arrependimento. Mas vamos entrar um pouquinho na palavra. Deus ele tem um direito, ele dá o direito a mim, ele dá o direito a você, ele dá o direito a qualquer um de se arrepender de tudo que a gente faz. O que eu posso trazer como exemplo? Versículo 9. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Caim falou: não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Ou em algumas traduções fala: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Eu até vejo Caim debochando de Deus, porque ele fala assim: eu não sei de nada. Mas nesse momento, Caim já tinha matado o seu irmão, por causa da raiva, por causa do rancor, por causa da ira que ele ficou, né? Fala no versículo 8. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Né? E depois disso, Deus veio falar com Caim: Caim, cadê Abel? Vocês acham que Deus não sabe onde que Abel estava? Deus ele já sabia de tudo. Deus ele vê tudo. Deus ele está conosco. O Espírito Santo está no nosso lado. Deus ele consegue saber tudo que a gente está pensando. Deus consegue saber o que a gente está vendo. Deus ele sabe de todas as coisas. Mas por que Deus perguntou para Caim: cadê Abel? Porque Deus ele queria dar o direito de arrependimento para Caim. Deus parou, pensou assim: poxa, se eu já trazer a minha ira sobre aquele homem, ele não vai ter o direito de se arrepender. Então ele teve esse passo. Deus ele perguntou: onde está Abel? Caim podia ter duas decisões. Uma ele tomou, foi dizer: por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Dizendo assim: por acaso eu devo saber onde está meu irmão? Sei lá onde que ele está. Ele já sabia que ele tinha matado o irmão dele. Ou ele poderia ter uma outra atitude, que era se prostrar diante do nosso Pai e dizer assim: Pai, eu pequei, eu matei meu irmão porque eu tive o coração amargurado, eu estava com raiva, meu coração era duro. Ele poderia ter essa atitude e Deus ia conceder o perdão para ele naquele momento, porque Deus ele é um Deus de misericórdia. Deus ele perdoa as nossas falhas, mas nós temos que ter a atitude de arrependimento. Deus ele dá a oportunidade para se arrependermos, né?
E por causa dessa atitude, levou toda a uma consequência, né? Mas ele foi expulso da presença de Deus. Caim, ele foi expulso da presença de Deus porque ele não quis se arrepender. Fala lá no versículo 10. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, do sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar da terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber do sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Vocês lembram que Caim era agricultor. Ele já teve uma consequência. A terra no qual ele plantava não ia mais produzir frutos. Já era algo que Deus estava condenando ele. Deus já estava trazendo, Deus já estava fazendo com que ele sentisse consequências daquilo que ele tinha feito, né? Continuando, né? Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus: Senhor, eu não posso aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei que andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Olha a consequência do pecado de Caim. Porque ele teve um coração duro como pedra. Ele não se arrependeu. Ele não fez o que é certo. E olha só como é importante a gente fazer o que é certo na nossa vida. Muitas vezes a gente não é honesto o suficiente, né? Eu parei para perguntar no serviço, eles fizeram a pergunta se a gente é honesto, né? Aí eu fiquei me perguntando, será que a gente é totalmente honesto? Eu acho que dificilmente ninguém é 100% honesto. Todos nós temos um pouquinho de falha. Todos nós temos algo que a gente faz que nós não conseguimos ser totalmente honestos. O único que foi 100% honesto foi Jesus. E mesmo assim ele foi morto. Porque a gente não acreditou nele. As pessoas não acreditaram nele. Mas ele ressuscitou, ele está no nosso meio. Ele deixou o Espírito Santo conosco. Ele fez com que nós pudéssemos escutar essa palavra hoje para a gente não errar como essas pessoas erram. Como essas pessoas erraram. Ele deu todo esse exemplo para que a gente pudesse ter algo a pensar. Para que a gente pudesse rever aquilo que fizeram. Para a gente não errar como eles erraram. Caim, ele foi castigado por Deus, porque ele matou o irmão dele. Então, ele teve dois castigos principais. Primeiro, que ele não poderia mais produzir nada, porque a terra não ia produzir para ele. E o segundo, ele virou um nômade. O que é um nômade? Pessoa que não tem local fixo. Ele tinha que se esconder da presença de Deus. Ele não conseguiria mais ficar na presença de Deus, porque Deus o expulsou da sua presença. Ele e toda a sua geração foi amaldiçoado por isso. Eles não ficavam mais na presença de Deus. É claro que depois teve o dilúvio, veio Noé e tudo acabou e começou de novo. Mas até Noé, os filhos, a descendência de Caim não estava na presença de Deus, né? E eles não tinham mais local fixo. Então eles eram um povo que eles conseguiam conquistar coisas, né? Depois, um pouquinho mais para frente, fala que eles viraram músicos, eles fizeram cidades. De certa forma, eles foram abençoados por Deus, porque Caim, ele estava com medo. Caim, ele estava com medo de morrer. E de certa forma, Caim reconheceu a sua falha. Porque ele falou ali no versículo 13: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Ele fala assim: poxa, eu errei, mas eu não vou conseguir fazer com que eu suporte toda essa falha, né? Então, Deus, ele agiu ainda de misericórdia e fez com que ele tivesse um sinal no qual pessoas não conseguiriam matar ele, né? Ele conseguiu ainda receber essa graça de Deus. Mas o que a fé consegue fazer por nós, né? Se Caim tivesse um pouquinho da fé de Abel, não teria acontecido toda essa consequência, né? Fala lá em Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício de Caim. Não era o maior em questão de tamanho, mas o maior em questão de honra, porque Abel honrou a Deus como ele deveria ser honrado, porque ele obedeceu a Deus do jeito que deveria ser obedecido.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois foi morto, ainda fala hoje, né? Então, independente disso, o inimigo está sempre ao nosso redor, sempre tentando nos destruir, sempre tentando fazer com que a gente pereça, sempre fazendo com que a gente não chegue ao ponto do arrependimento, sempre fazendo com que nós sejamos fracos. O inimigo, ele implanta isso na minha mente e na sua mente, que nós somos fracos, que a gente não merece, que a gente não consegue. Quantas vezes eu me deparei no meu emprego, no meu profissional, no meu relacionamento, o inimigo sempre vem na minha mente e fala assim: não, separa, não vai dar mais certo, não, sai desse emprego, não, tu não vai suportar, isso aí não é para ti. O inimigo, ele trabalha dessa forma, ele é astuto e enganoso, ele fala coisas no nosso coração. Quando a gente tem brechas, ele entra nessa brecha e consegue destruir a nossa vida, ele consegue endurecer o nosso coração para que a gente não se arrependa das coisas que a gente faz. E eu falo para vocês, nós temos que estar em constante arrependimento, como eu falei lá no começo, nós temos que estar em constante arrependimento. Nós, infelizmente, somos carnais, nós somos santos buscando a santidade, lutando contra o pecado. A gente não é pecador, nós não somos pecadores, nós somos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos santos buscando a santidade e lutando contra o pecado, né? É diferente tu ser pecador e pecar e tá tudo certo, ou você largar tudo isso, ser uma pessoa corretamente perante a Deus e lutar contra o pecado. São dois pontos de vista, né? Então, buscando sempre permanecer sem retornar nos pecados, porque quando a gente se arrepende de coração, o pecado vem, bate na nossa porta e faz com que a gente peque novamente. E se nós estivermos diante da presença de Deus, obedecendo Ele, ouvindo Ele, na presença do Espírito Santo, é mais difícil. É mais difícil. Mas ele vem e tenta. Se Satanás tentou Jesus, por que nós não seremos tentados? A minha palavra é para que nós tenhamos essa presença, para que nós estejamos na presença do Espírito Santo, para que a gente não erre, para que a gente não peque, para que a gente se arrependa pelo que a gente faz. Porque se a gente fizer algo de errado, paciência, erramos, bola para frente, pede perdão para Deus, se arrependa, bola para frente, vamos embora, vamos continuar a nossa vida. Não adianta a gente olhar para trás para o nosso pecado. Não adianta a gente ficar remoendo o passado, né? Quem vive de passado é museu. Diz o ditado popular, né? Quem vive de passado é museu. Bola para frente. Se errou, pede perdão. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você é um perdedor, que não adianta tu pedir perdão e se arrepender, que tu vai continuar nesse pecado. Não permite que o inimigo fale isso na sua mente. Ele fala, ele vem pesado. Ele vem querer destruir a nossa família, vem querer destruir as nossas vidas, porque ele não quer que nós nos arrependemos. E o segredo, a chave para entrar no reino dos céus é o arrependimento. O arrependimento é o que vai nos fazer chegar no reino dos céus, chegar ao nosso Pai, porque Jesus nos ensinou isso. E vamos entrar o que Jesus falou. Eu não sei se você se lembra de João Batista. João Batista era o cara que ficava lá no rio, lá, dizendo: arrependo-se, porque o reino de Deus está próximo. Fala lá em Mateus 3:1, né? Quem quiser acompanhar, mas fala exatamente assim: naquele dia surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem que se lembra essa palavra é muito conhecida, né? Arrependam-se porque o tempo está próximo. Tem até uns filmes mundanos que tem um carinha com a plaquinha, né? Escrito assim: arrependam-se. E no filme, normalmente, ele é taxado como louco, esses carinha que fica com placa. É verdade. Os caras são taxados como louco no filme. Novela, sei lá. Ele está falando a verdade, gente. Eu quero ser um doido desse falando: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Porque é verdade. O arrependimento é a chave para a gente entrar no reino dos céus, e não é eu que estou falando. João Batista, ele veio antes de Jesus para abrir os caminhos, batizar as pessoas, falar que algo de melhor estava por vir, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E um pouquinho depois ali de Mateus 3, Jesus aparece.
João Batista fala: você é aquele que eu devo esperar? Jesus confirma: sou eu mesmo. Bola para frente, vamos lá. Vamos fazer a obra de Deus. Só um minutinho. Babi tudo. Bola para frente. Vamos lá. O Espírito Santo de Deus, ele já estava ali com João Batista, batizando as pessoas, pregando sobre o futuro, sobre o que vinha por vir. E João Batista foi aquele primeiro que começou a falar sobre a salvação a todos. Foi o primeiro que começou a falar sobre arrependimento, sobre o que as pessoas deveriam fazer para receber o reino dos céus. Até então tinha uma visão muito superficial sobre as coisas de Deus, sobre o que a gente iria viver no plano futuro, sobre o que iria acontecer depois que nós morrêssemos. E Jesus, ele veio para trazer uma boa nova para a minha vida, para a sua vida, para todos daquela época, né? Que era o reino dos céus. Lá em Lucas 13, versículo 1 em diante, fala: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios dele. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que Jesus quer falar nesse trecho, né? Os caras vieram falar para Jesus que tem uns caras lá que estão oferecendo seu sangue em sacrifício lá, a Pilatos e tal, e era de certa forma um pecado, né? E eles vieram questionando Jesus: poxa, esses caras estão pecando? Qual que é a diferença? Eles vão morrer também? Eles vão perecer por causa disso? E Jesus, ele com muito amor e carinho falou assim: não existe pecadinho, não existe pecadão, tudo é pecado, e se não se arrepender você vai morrer. Curto e grosso, mas com o amor de Jesus ele falou dessa forma: não existe pecadinho, pecadão. Tudo que fizermos que for de errado vai fazer com que nós perecemos, e se a gente não se arrepender, nós pereceremos também. O que é o perecer? Nós não teremos acesso ao reino dos céus. Nós não teremos acesso ao reino do céu. Aquilo que Deus prometeu para a minha vida, para a sua vida, você vai deixar para trás por causa de um coração endurecido, por causa de falta de arrependimento. Lá em Lucas 10 fala: eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Isso aqui é aquele momento onde que a pessoa aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, fala assim para Deus: eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu quero uma vida nova, eu quero seguir em frente na tua presença. Quando acontece isso, a palavra fala que há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Tem festa nos céus quando uma pessoa aceita a Jesus como seu único Senhor e Salvador e reconhece que é fraco, que precisa de um arrependimento genuíno para chegar ao reino dos céus, para receber aquilo que Jesus prometeu para nós. Jesus, ele fala que precisamos nos arrepender. Mais uma vez. Deixa eu virar minha página. Lucas 5:31 fala: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus, ele quer os doentes espirituais. Ele quer aquelas pessoas que erram. Ele quer aquelas pessoas que fazem o mal, para que o peso da sua glória, para que o seu poder mova o mundo sobre aquelas pessoas, para que moldam essas pessoas e que elas se arrependam verdadeiramente daquilo que elas fizeram. Porque às vezes é fácil pegar alguém que já tem um coração ok e trazer para Jesus, a pessoa já é mais receptiva. Mas Deus, ele gosta do desafio. Jesus, ele gostava do desafio. Ele ia lá na casa dos publicanos, ele ia na casa dos pecadores,
Ele ia na casa daquelas pessoas mais improváveis e fazia com que essas pessoas se arrependiam, né? Ele fazia com que essas pessoas reconhecessem os seus erros, as suas falhas. Ele amolecia o coração dessas pessoas de uma forma sobrenatural. E essas pessoas se arrependiam. Ele fala: eu não vim aqui para pegar os bons, os ok de saúde, eu quero os doentes, né? Não os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. A nossa missão hoje é fazer o que Jesus fazia. Falar sobre arrependimento. Falar sobre o que nós fazemos de errado e dar algo, uma boa notícia. Falar assim: não te preocupa, se arrepende, porque você vai ter direito ao que é seu pela palavra. Você vai ter direito a tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a sua vida. Esse é o nosso papel, dizer as boas novas, dizer assim: pastor Robson, tu és um homem perdoado, arrependa-se, tenha essa atitude. Falar para a gente ter essa atitude de arrependimento, que não basta a gente estar debaixo de uma cobertura espiritual e dizer assim: não, eu aceitei a Jesus, está tudo certo. Infelizmente tem muitas igrejas que falam: não, para ser salvo tu só precisa aceitar Jesus, só precisa reconhecer Ele como teu Senhor. Mas não fala do arrependimento, mas não fala do arrependimento que precisamos ter para alcançar o reino dos céus. João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto, né? Palavra muito conhecida. Jesus falando que Ele é o único caminho para a verdade e para a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que a gente tem acesso ao nosso Pai. Não basta só aceitar, mas tem que seguir aquilo que Jesus fez. Tem que seguir aquilo que Jesus falou. Tem que seguir todos os mandamentos, né? Deus, Ele usou Jesus de forma sobrenatural como um grande profeta e como um grande Messias que veio e trouxe a salvação para todos nós. Ele utilizou dos sermões, Ele utilizou de várias parábolas para estar ensinando como que nós devemos agir perante toda a sociedade, perante as pessoas. E o mais interessante de tudo, parando para analisar, Jesus, Ele não ensina só para a vida após a morte. Jesus não ensina somente o reino dos céus. Se a gente tiver atitudes de Jesus aqui na terra, onde que a gente está hoje, nós vivemos uma vida muito melhor. Vários ensinamentos que Deus deu diante do seu decorrer de vida, diante das parábolas, diante dos sermões, várias coisas que Jesus falou, eu já apliquei na minha vida pessoal, na minha vida do meu trabalho, minha vida com os irmãos. E isso me ajudou de certa forma, porque a palavra de Deus não vivifica somente o que tem depois daqui, mas também o que a gente vive hoje na terra. Vivifica aquilo que a gente vive hoje. Faz com que tenhamos outros olhos, faz com que nós tenhamos outros momentos com os nossos irmãos, faz com que a gente ensina a ter amor um pelo outro. O amor, que é o principal mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como ama a si mesmo. O principal mandamento, a partir do momento que nós temos amor, compaixão pelo próximo, a partir do momento que temos os nossos corações quebrados, reformados como carne, isso começa a mover o teu espiritual. Eu era, né? Tem que falar eu era um alemão bem carrancudo, assim me conhece. A minha família já é bem assim. E Deus quebrou esse meu coração. Eu posso falar para vocês um testemunho de vida. Eu não era para estar aqui hoje falando da palavra de Deus. O inimigo tentou derrubar isso na minha vida. Ele quis falar para mim que eu era um derrotado. Ele quis falar para minha esposa e eu que nós não podíamos ficar juntos. Testemunho que muitos já ouviram. O inimigo tentou falar isso para a minha vida e eu disse não. No começo até disse sim, mas depois eu disse não. Como que eu vou terminar com a minha esposa se eu amo ela? O inimigo falou assim através da boca de um
Eu vou falar um demônio mesmo, porque felizmente naquele lugar lá não tem nada santo. O cara veio e falou para mim assim: vocês não dão certo, vocês têm que separar. No começo eu até, poxa, mas a gente briga tanto, né? Eu acho que então tá, né? Então vamos lá, vamos fazer o que o cara tá falando. Mas depois de uma semana eu fiquei pensando, poxa, por que eu vou fazer aquilo se eu ainda amo a minha esposa? Eu estou sentindo falta dela. E aí a partir desse então, onde que a Silvia também buscou a Deus, o Espírito Santo já tocou dentro de mim e falou assim: volta para tua esposa, volta para tua mulher. E eu não aceitei o que o inimigo falou na minha vida. E a partir de então, Deus ele veio transformando na minha vida através de palavras de amor. Palavra de amor dos irmãos, palavra de amor do próprio Senhor Jesus, do Espírito Santo no meu coração. Esse coração que era de pedra se transformou no coração de carne. E Ele pode fazer isso com todos nós. E Ele vai fazer isso com todos nós a partir do momento que nos arrependermos e obedecer. Como fala aqui a palavra. Preciso me arrepender e obedecer. Fala assim bem alto: eu preciso me arrepender e obedecer. Vocês precisam se arrepender e obedecer. Então busquem ao Espírito Santo, busquem a Deus. Deus ele quer fazer isso com vocês. Assim como ele fez em Gênesis, falou para Caim, deu a oportunidade de arrependimento. Hoje é a oportunidade de arrependimento de todos nós. Por que hoje? Porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui quando a gente virar a esquina. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã quando nós acordarmos. Como a minha esposa fala, para morrer só basta estar vivo, né? A gente não sabe, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso que o tempo de arrependimento é hoje, o tempo de arrependimento é agora, o tempo de arrependimento é em todo momento, onde que a gente está respirando, onde que nós estamos fluindo, onde que nós estamos com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mateus 7, 22, para finalizar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, você que pratica o mal. Essa palavra aqui é aquele momento onde que a gente não se arrepende, onde que nós não nos arrependemos verdadeiramente, chegamos perante ao nosso Deus e falamos: meu Deus, eu já fiz tantas coisas no Teu nome, por que eu não posso entrar no reino dos céus? E Deus vai falar assim: poxa, tu fizesse isso por causa da honra que eu tenho ao meu nome, mas tu nunca se arrependesse dos maus que tu fizesse. Eu posso falar para vocês, infelizmente muitas pessoas vão perecer por causa do coração duro, por causa do coração endurecido, feito como pedra. E hoje eu quero falar para vocês, hoje é a oportunidade de estarmos nos arrependendo daquilo que a gente fez. Eu garanto, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando algo que vocês fez de errado e você não pediu perdão ainda. Hoje é a oportunidade de tu pedir perdão. Hoje é a oportunidade de tu aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou renovar os seus votos, porque eu creio que muitos já aceitaram a Jesus. Mas se você vive uma vida debaixo do pecado, se você vive uma vida debaixo desse mal, o que eu posso falar para vocês? Arrependam-se o quanto antes. A gente não sabe, nós não sabemos o dia de amanhã. Se eu soubesse o dia de amanhã, se eu pudesse prever o futuro, eu ia lá, jogava na Mega Sena e ficava rico. Mas nós não sabemos. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Eu não sei se esse ar que entra no meu nariz vai estar entrando amanhã. Eu não sei se Jesus vai voltar, quando Ele vai voltar. Mas a gente tem que estar pronto. Nós temos que estar pronto em todo momento para receber a palavra de Deus. Levanta-se, fica à vontade, que eu quero estar finalizando o culto. Mas eu quero falar para vocês, Jesus ele ensina que nós temos que estar dispostos a sacrificar o nosso eu, dispostos a estar sacrificando a nossa vontade, aquilo que nós fizemos em prol de algo maior, em prol do arrependimento, em prol do amor ao próximo, nos diminuir para que ele cresça, né? Não cantamos essa canção, que ele diminua, que eu diminua, que você cresça, que você apareça, enfim, eu não sou um bom cantor,
mas a gente canta isso, né? O Espírito Santo, Ele quer que no ato do arrependimento, no ato de obediência, porque quando a gente obedece, né? Só quero citar rapidinho, quando nós estamos andando debaixo da graça de Deus, debaixo da palavra de Deus, Deus ele fala de 3 maneiras quando a gente está fazendo algo de errado. A primeira maneira é através do Espírito Santo. Grave bem isso. O Espírito Santo ele vai falar com vocês de primeiro modo, se você fez algo de errado. Agora, se você vive em pecado, se você vive num emaranhado de coisas ruins, o Espírito Santo ele não vai conseguir falar com você, porque o seu coração endureceu. Criou algo em volta do seu coração que você não consegue mais ouvir o Espírito Santo. Aí o que Deus faz? Ele utiliza da boca de um profeta para vir falar com você, para vir falar comigo quando eu erro. Então, quando você está diante do profeta, se você faz algo de errado, Deus pode usar a boca desse homem para falar algo, claro, com muito amor e carinho, e sem falar a todos, né, sem causar nada assim que possa te comprometer, mas sim no seu íntimo, no seu particular. Assim deve falar um profeta. Então, ficar atento. Se o Espírito Santo não consegue mais falar contigo, ele vai utilizar da boca de alguém para falar para você. E se você ouvir essa pessoa e o teu coração ainda estiver tão endurecido que você não ouviu a mensagem dessa pessoa, aí é onde que vem a parte pior. A primeira tentativa é através do Espírito Santo. A segunda tentativa é através da boca de um profeta. E se isso não der certo, a terceira tentativa ele vai deixar você passar por algum tipo de prova, por algum tipo de situação, onde que você vai se achar necessidade de buscar a Deus. É o que a gente fala, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. As 2 primeiras etapas é pelo amor, a terceira etapa é pela dor. É assim que Deus fala com a gente quando nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual e nós estamos errando. Quando falta esse arrependimento, quando falta a obediência a Deus, né? Então, eu quero falar isso com muito amor e carinho, que vocês tenham isso no coração de vocês. Eu quero estar orando por cada um, mas eu quero que vocês pensem no que vocês têm feito. Será que se Jesus voltar daqui a 5 minutos, vamos ter a salvação? Será que se Jesus voltar daqui a 5 minutos, a gente vai para o reino dos céus assim como Ele prometeu? Será que se Jesus voltar, nós temos a total convicção de que nós somos salvos? Eu quero de coração que todos tenham essa certeza. Eu quero de coração, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas se você tem isso no seu coração, baixa a sua cabeça, apaga a luz, por favor. Eu quero estar orando por cada um, eu quero estar orando de modo geral. E quem quiser, acompanhe a oração e repita comigo: meu Deus, quero entregar minha vida a Ti, reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que eu sou falho, e eu quero, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale no meu coração. Eu quero que o Senhor fale diante daquilo que eu tenho pensado, diante daquilo que eu tenho ouvido. Eu quero que o Senhor, Espírito Santo, fale no meu coração, fale no coração de cada um que está aqui hoje. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do que passa nas nossas vidas. Somente o Senhor, Santo Espírito de Deus, pode nos acompanhar. Somente o Senhor, nosso Deus, pode estar no mais íntimo conosco. Só o Senhor pode estar lá no nosso cantinho de oração. Só o Senhor pode estar lá. Então eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha estar quebrando esses corações de pedra, transformando-os em coração de carne, para que eles possam ser suscetíveis, Pai, a receber a sua palavra, a receber a sua unção, Pai, para que essas pessoas possam sentir o seu amor vindo diretamente do trono do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa descer, Pai, sobre nossas vidas, e que o Senhor possa nos abençoar, Pai, de forma sobrenatural, pelo nosso constrangimento, pelo nosso arrependimento e pela nossa obediência que temos diante do Senhor, Pai. Eu quero lhe pedir no nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, se manifeste no nosso meio, traga no coração aquilo que a gente precisa saber, para que possamos tomar as devidas necessidades, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quem quer oração? A gente vai estar orando aqui. Eu quero muito
Se você tem dúvida, um pingo de dúvida sobre a sua salvação, eu quero que você venha aqui na frente, que a gente vai estar orando. Que eu quero que você saia com a total convicção que você é filho do Deus Altíssimo, que você tem acesso ao reino dos céus. Eu quero que você tenha essa total convicção no nome do Senhor Jesus. E que se você também tem algum motivo de doença, eu quero que você venha aqui na frente. Se você tem algo que te incomoda, eu quero que você venha aqui na frente, que a gente vai orar no nome do Senhor Jesus. Podem vir, fica à vontade.